dúvidas. Tem um chat também, tá? Quem quiser fazer pergunta no chat, não quiser abrir o microfone para falar, também fica à vontade. Quem quiser ficar com a câmera desativada também, pode ficar à vontade, porque a live ela será gravada. A Fânia vai gravar essa live. Então, quem não quiser aparecer, é só desativar o vídeo, tá? Hoje a gente vai abordar o tema Boas Práticas de Desenvolvimento Infantil no Skate. E temos dois convidados, que é a Karina de Almeida, skatista, 13 anos, psicóloga, e também trabalha com crianças, e o Alberto Marques, que já é nosso parceiro, psicólogo também, do Psicologia Radical, já participou de outras lives conosco sobre abuso, e agora a gente vai falar dessas boas práticas, né, no desenvolvimento infantil. Eu vou agora compartilhar com vocês o slide, só um segundo. Oi, gente, boa noite. Só enquanto a Karina compartilha ali a tela com a gente, a Karina ela vai trazer alguns temas que são bem importantes para a gente conseguir entender o que vem depois, né? As duas falas, elas se relacionam, mas vale muito a pena entender o contexto que a Karina traz na fala dela, porque ela é bem importante até para entender parte do que vem acontecendo agora com o skate, né? E isso que tem tornado assim, que tem feito também esse interesse, esse tema de boas práticas do desenvolvimento infantil no skate se tornarem algo de relevância. E é isso. Pessoal, eu não vou ver vocês, mas, enfim, eu tô aqui, tá bom? Bom, para trazer esse tema, eu pensei em duas fases do desenvolvimento, em que eu achei mais importante e também que eu fui sentindo no meu desenvolvimento do skate. Eu trouxe, então, o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento social. Quando a gente vai falar, né, de desenvolvimento emocional, primeiro a gente tem que saber o que é emoção. A emoção nada mais é, portanto, que uma reação ao estímulo emocional. Então, ela vai estar relacionada a algo que vai mexer com alguém, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. Esse estímulo, ele vai vir, portanto, do ambiente. Já na infância, as emoções, elas, então, auxiliam na aquisição de habilidades que vão estar guiando os comportamentos, os sentimentos e a forma com que essas crianças se comunicam. Essas habilidades, então, elas vão ser baseadas nas experiências e também nas situações vividas por essas crianças. As emoções também, elas acabam, então, auxiliando no desenvolvimento da personalidade e de como essa criança, ela vê o mundo ao seu redor. Para trazer, então, um pouquinho além, né, da prática de esportes, eu trouxe um pouco da resiliência que anda junto com as emoções. A prática do esporte em si, quando ela é conduzida de forma prazerosa, ela acaba contribuindo para o desenvolvimento desse mini atleta. E quando se trata de crianças, essa prática de esporte, ela gera benefícios para a saúde física, não só física, mas também como geral da criança. Ela auxilia, portanto, no desenvolvimento de valores, que vão ser transmitidos, né, por essa criança para outros campos de sua vida, e também vai acabar expondo esse mini-atleta a obstáculos que futuramente eles vão precisar ser superados, possibilitando, então, que essa criança crie uma capacidade de estar superando as adversidades no âmbito da prática esportiva. Já a resiliência, ela nada mais é que um processo que possibilita transformar uma situação traumática e dolorosa numa possibilidade de aprendizagem e de crescimento dessa criança. Então, na prática do skate, a resiliência, não só do skate, mas no esporte em si, a resiliência ela acaba possibilitando que esse praticante trace metas que potencialmente apresentem vários desafios, levando mesmo a enfrentar vários obstáculos durante esse processo. Trazendo um pouco para a questão do skate, a criança, então, ela aprende, né, que os tombos, eles são importantes, pois tentar de novo vai fazer parte desse processo, o que fortalece, portanto, no seu desenvolvimento pessoal. Já o desenvolvimento social, ele vai ser importante porque ele prepara a criança para estar vivendo em sociedade.
Então, ela acaba adquirindo comportamentos coletivos, como, por exemplo, dividir e interagir. Para a criança, né, apesar do skate ele ser uma prática individual, ele acaba auxiliando a estimular interações sociais e também sentimentos de pertencimento nessa criança. Então, possibilita que ela acaba preenchendo espaços vazios, o que colabora para o aparecimento de novas emoções, auxiliando, portanto, no seu desenvolvimento social e no seu desenvolvimento emocional, possibilitando, portanto, uma criação de hábitos para se viver em sociedade. Eu trouxe aqui alguns impactos que eu fui percebendo, né, durante o surgimento do skate nas Olimpíadas. Eu trouxe alguns impactos positivos e alguns impactos negativos. Bom, como impacto positivo, a gente pode perceber, por exemplo, que houve um aumento desses praticantes mirim, ou seja, quanto mais menores sejam as crianças, mais elas estão buscando essa prática de skate. E também houve um aumento, né, do incentivo do apoio dessa prática pelos pais e também pelos cuidadores dessas crianças. Além disso, também houve um aumento, né, de novos projetos de skate para crianças. Já os impactos negativos, a gente pôde perceber, por exemplo, uma pressão dos pais em relação a esse caráter, né, competitivo do skate, porque a criança tem mais chances de desenvolver, de conseguir um futuro no skate. E aí vem com isso a busca exagerada, né, pelo perfeccionismo. Isso pode ser tanto dos pais, dos cuidadores, mas principalmente pela criança. E a perda, por exemplo, desse caráter lúdico do skate, focando apenas no caráter competitivo. O que acaba, consequentemente, gerando, né, um aumento dos sentimentos de frustração nessa criança. E aí, para a gente refletir um pouco, eu trouxe umas questões aqui que eu vejo que nós, né, como comunidade skatista, a gente pode estar auxiliando tanto os pais quanto os cuidadores, além de escolas de skate e também projetos sociais, olhar para essas crianças, né, de uma forma mais aberta, de uma forma mais ampla. Bom, em primeiro momento, a gente, né, precisa estar entendendo se essa prática de skate, ela vai fazer ou não sentido para essa criança. Como, por exemplo, se ela vai gostar, quais são as suas dificuldades, e também quais são as suas facilidades. Além disso, também a gente pode, né, estar auxiliando esses pais a compreender que a criança, em um primeiro momento, ela vai buscar essa prática mais pelo viés lúdico do que pelo viés competitivo. Porque quando a criança, ela busca, né, uma prática, ela busca mais pela curiosidade, pelas sensações, pelas aventuras e também pelas amizades. E além dessa prática, é importante mostrar, né, a cultura do skate, como e quando ele surgiu, porque isso também vai ajudar, né, a criança a criar uma identidade a partir disso. E, enquanto escolas, né, em projetos de skate, a gente pode estar pensando, né, em compreender que, apesar de ter como foco a prática do skate, é preciso, então, passar por todas as etapas do desenvolvimento da criança, porque isso influenciará ativamente na criação da subjetividade dessa criança. Então, por exemplo, dá para a gente trabalhar habilidades sociais, convivência em sociedade, desenvolvimento motor, diversos campos da convivência da criança. Além disso, também, a gente precisa, né, entender a comunidade em que essas escolas ou que esses projetos estão inseridos, porque isso faz parte do convívio da criança, o que acaba possibilitando, por exemplo, uma troca de experiência e a participação de todos, porque o local, né, onde que a criança está inserida faz muita diferença também nesse desenvolvimento dela. O que era da minha parte é só isso. E se tiver alguma dúvida, pode pôr no chat que já a gente responde. Vou interromper aqui a gravação. Aí agora eu consigo ver vocês. E é isso, muito gente. Muito agora eu passo a vez para o Alberto. Boa, boa. Muito bom. As questões que a Karina trouxe são bem relevantes, porque ajuda a gente a entender, né, as questões relacionadas às emoções, como as emoções influenciam, né, na formação da subjetividade, da individualidade da criança, e também essa parte importante que é esse boom do skate que temos tido ultimamente, né? Acho que deixa eu ver,
Eu estou tentando lembrar aqui quando foi a última grande crise do skate, digamos assim, que o skate sumiu um pouco, mas deixa eu ver, talvez ali no meio da década de 90, mas depois o skate só cresceu, porque cada vez mais o skate começou a aparecer, né? Seja nos canais de TV pago, X Games, começou a ter, digamos assim, um hype muito grande em torno do skate. E, além disso, o fato do skate ter entrado nas Olimpíadas é parte de um movimento do Comitê Olímpico Internacional buscando aí uma forma de renovar o seu público, né? Ou seja, absorver a, os jovens e tentar fazer com que toda a movimentação que acontecia em torno das Olimpíadas se mantivesse é, ao longo do tempo. Deixa eu só abrir aqui, apresentação, todo mundo está vendo, e foi. Bom, então, né, continuando esse tema sobre as boas práticas do desenvolvimento infantil no skate, só para situar um pouco o que eu tenho feito, né? Além do trabalho com a psicologia radical, que é um trabalho voltado para o skate, tenho trabalhado também junto com o pessoal do Love CT, Inclusão e Resgate, que fica lá na Zona Leste, é um projeto social que visa, então, a inclusão das crianças daquela região dentro da prática do skate, e como a Karina trouxe, busca ter o skate não como um fim, mas o skate ele acaba se tornando um meio para apresentar para aquelas crianças oportunidades de desenvolvimento em várias outras situações, no âmbito social, delas com os adultos, no caso nós, educadores, delas com outras crianças e por aí vai, né? Tenho trabalhado também com a categoria de base e com alguns atletas do profissional da Kevipu aqui em São Paulo, e também faço parte de uma consultoria em psicologia do esporte chamada Tribe Team, que a sede fica aqui em São Paulo. Bom, primeiro, o que são boas práticas? Entender o que são boas práticas é um ponto fundamental para que esse termo ele não fique tão vago, né? Então, de certa forma, de um modo mais claro, boas práticas são comportamentos, políticas, decisões familiares e comunitárias que respeitem e atendam às necessidades físicas, psicológicas e sociais de crianças e jovens com base em suas idades e níveis de amadurecimento. Ou seja, basicamente falar de boas práticas é discutir sobre como nós, adultos, organizamos o mundo das crianças para que elas se desenvolvam de um modo saudável, respeitando o que elas aguentam, o que elas conseguem suportar, ou o que elas conseguem lidar, tanto no sentido mais cognitivo, digamos assim, quanto no sentido emocional e até físico deste ambiente, do mundo, que nós estamos ali ajudando elas a conseguir entender e aprender para conseguir se virar. Além disso, quando falamos de boa prática, de boas práticas, é importante falar também para quem se destina, né? E acho que dentro do universo do skate, falar de boas práticas, primeiro, no nível mais básico, se destina às mães, pais, familiares. Numa segunda camada, professores, instrutores e educadores. E aqui é importante ter essas várias definições, porque numa escolinha de skate, por exemplo, o professor é o professor. Já dependendo de uma outra situação de ensino, não é mais o professor, é o instrutor. Se for no projeto social, ah, algumas crianças chamam de tio, mas nós adquirimos ali uma função de educadores, né? E o educador ele traz um termo, acho que todos os termos que se referem a quem ensina, a quem orienta, de certa forma, engloba tudo, porque o professor ele pode ter uma função de instrutor e também pode ter uma função de educador, né? Mas, enfim, em alguns contextos isso acaba ficando um pouco diferenciado, embora todos levem para o mesmo sentido. Conduzir a criança dentro de um determinado espaço, dentro de um determinado tema, para o desenvolvimento dela pleno e sadio. Além disso, quando falamos para quem se destina, falar de boas práticas
do skate na infância, falamos também de instituições. Aqui podem ser as instituições públicas ou privadas, porque, de certa forma, as instituições que conseguem, pelo menos por agora, atuar de uma forma mais diretiva, conseguindo trazer discussões, trazer pontos de vista, colocar para as pessoas que usam essas instituições como ponto de partida, trazer para essas pessoas caminhos mais claros de como conduzir toda a situação que se desenrola a partir do skate. E na última camada, digamos assim, eu acho que essa é a mais difícil de chegar, porque ela está relacionada com muitas outras coisas, são os eventos e os campeonatos de skate. E aqui temos um ponto muito importante, é algo até que eu fui descobrindo assim com o próprio processo de trabalho, que é entender o quanto talvez um campeonato mal organizado pode ser um baita de um ambiente estressante, né? Temos aí, de certa forma, uma ideia de que os campeonatos, os eventos ensinam. De fato, ensinam, né? A criança vai estar ali lidando com um certo nível de pressão, aprendendo a se concentrar para poder andar de skate, ao mesmo tempo tem as pessoas ao redor, mas dependendo do modo como essas coisas são organizadas, elas podem acabar se tornando pequenos traumas nas vidas das crianças, ao invés de ter esse papel de aprender a competir, como sempre colocamos. E, além disso, além de falar para quem, por que é importante falar sobre, então? Primeiro, refletir sobre a qualidade do ambiente que essa criança ou jovem está inserida. Entender o que é esse respeito ao tempo de desenvolvimento. O que cada faixa etária consegue lidar, consegue entender, consegue suportar daquilo que nós adultos estamos colocando para ela, seja de um modo consciente ou não, né? E além disso, então, permitir que o desenvolvimento ele seja potencializado, mas não no sentido de fazer com que a criança evolua na manobra. A maturidade de manobra é algo muito complexo, é algo muito individual. E no skate, então, falar de desenvolvimento técnico é algo difícil, porque a gente temos tantas formas diferentes de se praticar skate, e esperar que a criança se desenvolva só neste aspecto, ou elencar este aspecto como sendo um dos objetivos, acaba sendo bem injusto com ela, e acaba fazendo com que nós tenhamos um prejuízo em relação a tudo que o skate pode ensinar, pode mostrar para a criança, né? Então, falar da importância disso tudo é para potencializar o aprendizado da criança no sentido individual, né? Ela aprende a se relacionar com ela mesma nas mais variadas situações e também no sentido socioemocional, por exemplo. O que eu penso das outras pessoas, como eu processo o que eu acho que as outras pessoas pensam de mim. Será que eu aprendo a levar tanto em consideração que as outras pessoas podem pensar de mim ou não? Tudo isso envolve essa dinâmica emocional, porque a emoção acontece a todo momento. De certa forma, nós temos o costume cultural é falar das emoções só daquelas que se destacam, né? Ah, é medo, ah, é raiva, é nervosismo, mas eu acho que a todo momento nós estamos passando por algum tipo de emoção. E pensar nisso é bem importante. E se o objetivo é construir um ambiente que permita o desenvolvimento saudável, o que devemos pensar então? Primeiro, engajar as pessoas que se interessam por este assunto nas práticas que vão contribuir para esse desenvolvimento. Ou seja, em um momento, o skate, as aulas, os acontecimentos, os campeonatos, até a entrada da própria criança no skate foi acontecendo de certa forma de um jeito natural. A partir do momento que nós temos a oportunidade de discutir e entender o que está acontecendo ali, é quando aí, de fato, podemos ter atitudes para cuidar melhor disso tudo que está acontecendo. Né? Por exemplo, quando vamos plantar algo novo, como quando vamos plantar uma semente, nós sabemos ali, de certa forma, tudo o que precisamos fazer
para que aquela planta, para que aquela semente germine, cresça e dê frutos e por aí vai. No contexto humano, é algo semelhante, porque nós vamos nutrindo aquela pequena pessoa com situações, informações, para que ela consiga se desenvolver dentro do seu potencial. Em algumas situações, dá para aproveitar e, digamos que, eu não diria acelerar um pouco, mas fazer com que a criança se desenvolva um pouco além. Em outras, não. Em outras, só o fato de organizar o ambiente para que ele seja menos nocivo possível já é o suficiente, porque a partir disso damos espaço para que as crianças consigam ser elas mesmas sem uma forçação de barra deste mundo adulto. E aqui, quando falamos de mundo adulto, falamos de um mundo adulto nosso, um mundo adulto que está acelerado, um mundo adulto que está com estresse, ansiedade, ainda mais no pós-pandemia. E às vezes nós adultos esperamos que as crianças entendam a nossa velocidade. Mas não, a criança está na velocidade dela. Então, esse respeito às velocidades e nós refletindo sobre nós mesmos se torna algo muito relevante. Então, como é que tudo isso que a gente está falando aqui pode ser aplicado no ambiente do skateboarding? Primeiro, o aprendizado e os primeiros contatos. São várias as formas de que uma criança entra em contato com o skate. Às vezes o pai ou a mãe é skatista, o tio é skatista, um conhecido dos pais tem um skate jogado e fala: leva seu skate para essa, leva meu skate para o seu filho ou para sua filha que eu não estou andando mais. Isso acontece muito. Um tio que anda de skate, vem andar de skate com o tio. Pode acontecer por meio de um projeto social. Tem um projeto social que começou a dar aula de skate, quer ir? Os pais olham, os pais levam, as próprias crianças se interessam e vão para aquele contexto. Ou uma escolha mais direta, eu quero ter aula de skate. Vai, contrata um professor, vai, procura uma escola. Então, o modo como a criança entra no skate, ele é importante. Se é um projeto social, ali é um tipo de objetivo. Se é uma escolinha de skate, a configuração das aulas, ela já muda. A criança vai lá, vai ter 1 hora de aula, 1 hora e meia, e vai para casa. Quem é que garante a continuidade dessa vivência no skate? Será que tem? É algo que devemos nos preocupar? Então, olha só como tudo isso é complexo. Junto a isso, vem outro entendimento, como a Karina já adiantou. Entender o que é a cultura do skate. Valores, as práticas individuais, ou seja, o ser skatista, ser uma pessoa skatista, e também as práticas e os valores sociais. Isso sem levar em consideração que o skate, de forma geral, é o skate. Mas o modo como as pessoas se comportam, se comunicam, se relacionam, conversam e entendem o uso dos espaços, por exemplo, é algo muito local. Podemos olhar que, a princípio, o mesmo skate que acontece aqui na quadrinha, perto de casa, pode ser o mesmo skate que está lá perto da Renata, que está lá perto da Estefânia. Mas, se formos olhar com cuidado, é um skate diferente porque ele tá sendo influenciado pelo contexto. Contexto, sei lá, de clima, já vai mudar o horário que o skatista anda. Contexto do espaço, se é uma pista, pode ter mais gente. Se é um lugar em que só dá para andar depois das 8, tipo estacionamento do mercado. O estacionamento do mercado só dá para usar depois que o mercado fecha. Né? Enfim, além disso, quando falamos em como isso se aplica ao ambiente do skate, falamos também, então, né, a partir disso tudo que eu trouxe, aliar o contexto aliar o contexto ao que a criança ou jovem consegue absorver daquela situação, naquela atual fase de vida ou fase de desenvolvimento. E por que eu estou falando isso? Eventualmente, quem não conhece tão bem o skate acaba achando que é uma coisa fácil de praticar. É só subir em cima e o olho sai, é só pular que o olho sai. Né? Eu já acompanhei algumas situações de familiares que compraram um skate, levaram o filho ou a filha para a pista e falaram:
faz igual a Raíssa. Não tem como, né? Obriga a criança a descer uma rampa. Uma criança, se para nós que sabemos andar, descer uma rampa sem a atenção adequada já pode ser perigoso, imagina para quem nunca desceu uma rampa, é quebrar um braço, é se machucar feio mesmo, né? Então, conseguir alinhar o contexto ao que a criança consegue absorver é entender também quais são as expectativas. Qual é a emoção relacionada àquilo? E aqui eu não falo somente em relação à emoção e às expectativas da criança. Aqui nós falamos também em relação às expectativas e às emoções dos pais. Daqui a pouco isso tem um desenrolar muito importante que já já eu vou falar um pouco. Mas antes disso, vale a pena pensar um pouco. O outro lado da moeda. O que não são boas práticas? Primeiro, o skate como única oportunidade de vivência. Quando falamos da infância e da juventude, nós estamos falando da fase de vida em que as crianças são basicamente uma esponja. Elas absorvem tudo. Além de absorver tudo, a variedade de estímulos é muito importante. Não que a criança que é inserida, que gosta do skate, que está lá querendo ir para a pista, querendo vivenciar, não que ela não deva estar lá, ou que os pais devam de alguma forma impedir, não é isso. Mas é importante variar. Como é que é a relação dessa criança com os colegas da escola? Como é que é a relação dessa criança com os colegas, sei lá, do prédio, da vila, da rua, né? Oferecer variedade de estímulos é algo muito importante, porque é a partir disso que a criança aprende a se reconhecer na sua individualidade também. Quando ela vai lá para os amigos da escola e fala, eu sou skatista porque eu ando de skate. Ela vai ter também habilidades sociais para transitar nesses vários espaços. Se um dia ela enjoa do skate, né, caso ela vivencie somente o skate, e se um dia ela enjoe do skate, o que vai acontecer? Qual é o círculo social que ela vai passar a conviver então, sendo que o skate acabou sendo a única coisa da vida dela até determinado momento? Além disso, o que não são boas práticas? Por vezes, mesmo sem perceber, alguns comportamentos, seja de familiares ou de pessoas próximas, e aqui é importante tirar um pouco essa carga de culpa de pai e da mãe, né? Porque às vezes eles não têm controle em relação ao que acontece mesmo, tá? Mas sem perceber o ambiente, acaba hipervalorizando a questão das manobras. E a criança vai relacionando a prática do skate a acertar manobra. E ao longo do tempo, ela pode cair num risco de entender que o afeto que ela recebe, ou a atenção que ela recebe, seja a atenção social ou a atenção dos amigos, acaba sendo só por conta de manobra. Então, olha só que mistura perigosa, né? Alinhar o acerto a sensação de ser uma pessoa querida. Então, por isso que a variedade de vivências é importante. Mostrar para essa criança que ela pode ser muito boa além do skate. Ela pode ser boa em desenhar, pode ser boa em jogos, pode ser boa em mexer com tecnologia, enfim, são várias as oportunidades. E, além disso, o que não é boa prática é colocar a criança em contato prematuro com situações competitivas e de pressão que, na maioria das vezes, são formuladas para adultos. De novo, nós adultos, por conta desse mundo acelerado e até doentio que temos vivido, seja por receio ou seja sem perceber, nós temos acabado colocando nas crianças um tipo de pressão de um mundo que não é nosso, é delas. E a criança tem um mundo bem particular, ela tem um jeito bem particular de conseguir entender as coisas. E nós, como adultos, devemos entender isso também, né? Por algumas vezes, acabamos colocando essa pressão na esperança de que a criança aprenda a se virar no mundo. Olha só como nós estamos pegando os nossos medos e colocando nas crianças, para que ela aprenda a se virar no mundo, a partir da minha visão de mundo. Então, isso já começa a criar muita expectativa, já começa a desalinhar as expectativas, que a criança pensa que é uma coisa, o adulto já está vendo outra.
E quando isso der chabu, digamos assim, começar a dar problema, tem algumas coisas ruins que podem acontecer a partir disso. Os efeitos da prática não saudáveis, como eu já falei um pouco, relacionar o desempenho com a qualidade de atenção ou afeto. Isso pode fazer, depois de um tempo, que a criança tenha uma baixa sensação de capacidade e de competência. Ela começa a não se achar boa o suficiente. Por quê? Porque ela está relacionando a questão da qualidade técnica ao o quão boa ela é enquanto pessoa. Então, olha só, começa a fazer um ponto a ponto assim disso tudo que foi sendo dito. Karina falou lá da questão das emoções, o como as emoções são importantes na, na formação da criança, né? E como o ambiente esportivo pode ajudar de alguma forma. Temos uma certa visão, que eu não vou falar que é uma visão errada, porque é a informação que a maioria das pessoas tem, né? Mas um tipo de visão em relação ao skate pode fazer com que vários outros problemas surjam no meio do caminho. E aí a criança ou a sociedade tem aquele modelo do skate, pular escada, pegar corrimão como sendo a única representação do skate. E quando a criança não se vê fazendo aquilo, ela vai se julgar, ela vai para a autocrítica. E aí fica difícil a gente conseguir lidar, porque é trabalhoso entender o que está passando na cabeça da criança, ainda mais pelo fato de que essa criança eventualmente não tem repertório verbal o suficiente para conseguir descrever o que está sentindo. Se nós adultos não temos muitas vezes, quem dirá as crianças, né? Outro efeito indesejado de práticas não tão saudáveis, lesões frequentes, a criança começa a se machucar muito, começa a cair muito, ou eventualmente ela pode começar a falar que não estou falando que ela está. Não é bem que a criança está mentindo, mas ela vai supervalorizar algumas coisas porque o cair está se tornando algo frequente, aquele ambiente está se tornando de alguma forma aversivo para ela. As situações de desenvolvimento de doenças mentais, como ansiedade, depressão e até burnout no esporte infanto-juvenil, já é uma realidade. Isso acontece. E, por fim, tudo isso pode levar ao abandono da prática do skate. Então, olha só como a coisa começa numa expectativa alta, essa expectativa não é suprida, e depois as coisas começam a ir muito mal. E, por fim, a criança pode abandonar o skate, mas esse abandono ele vai ser um abandono, de certa forma, traumático, a ponto dela não querer mais encostar no skate. Então, entender como o ambiente pode contribuir ou atrapalhar toda essa construção da relação com a criança no skate é importante para quê? Não é que a ideia seja fazer com que a criança se mantenha no skate, mas que ela também possa passar pelo skate de uma forma boa, de uma forma saudável, onde ela puxa o skate. Tivemos um probleminha com o Alberto, já já ele volta aqui, acho que a conexão dele pode ter caído, mas muito bom, voltou. Muito Voltei, importante, me falando. ligaram. Eu devia ter ativado o modo avião. Sabia que isso ia acontecer. Enfim, então, olha só a questão da qualidade da memória. Uma coisa é a criança, ou depois o jovem ou adulto, lembrar e falar: Poxa, andei de skate em determinada fase da minha vida. Era legal. Não era para mim, mas era legal. Outra coisa é a criança, ou sei lá, o jovem, o adolescente, o adulto que lembra e fala: Nossa, nunca mais quero ver isso. E isso acontece, né? Bom, o que é esperado psicologicamente falando? Diversão, desenvolvimento, sociabilização, construção de autonomia, construção de habilidade de enfrentamento de situações de pressão, aquela situação em que a criança vai se testar de alguma forma, né? E tudo isso leva ao autocontrole,
e a regulação emocional. Essa foto é uma foto de um passeio recente que teve do pessoal da Cave Pool, uma mostra do Monet aqui em São Paulo, e ali é um lugar que, assim, no meu trabalho, tenho tentado, além do que já tinha lá, e já tem, claro, trazer de forma mais clara todas essas variáveis, né? Diversão, desenvolvimento, sociabilização, autonomia, saber enfrentar as coisas, saber ter autocontrole e se regular emocionalmente. Um ponto bacana que vale a pena falar. Eventualmente, no ambiente dos campeonatos, temos um ambiente de um campeonato sadio e temos um ambiente de um campeonato que pode não ser tão sadio assim. O campeonato não é o fantasma da coisa, mas como ele é entendido, que pode atrapalhar muito. Até porque há várias formas de viver o skate. Tem gente que gosta de andar na rua, tem gente que gosta de andar na pista, tem gente que gosta de ir para best trick, e tem gente que gosta de correr campeonato também, né? É uma das várias opções dentro do skate. E conseguir direcionar isso de uma forma saudável potencializa todo mundo, porque todo mundo se sente satisfeito, capaz, autônomo e independente. Então, só fazendo essa transição, né? Primeiro, de um modo geral, quando falamos de um ambiente de skate de desenvolvimento infantil barra infanto-juvenil, falamos de diversão, desenvolvimento, autonomia, sociabilização e por aí vai. E a partir de agora, vamos entender um pouco quais são essas características de um ambiente que ajude a criança ou jovem a se desenvolver bem de acordo com cada faixa etária. Primeiro, da infância até os 6 anos, deve-se priorizar o skate enquanto uma atividade motora, em que a criança vai aprender a desenvolver a coordenação motora, equilíbrio e noção de velocidade. Aqui a gente fala noção porque quantas vezes nós não vemos as crianças, os pequenininhos, digamos assim, aprendendo a se localizar espacialmente, aprendendo a entender o que é rápido, o que é devagar, né? Essa é uma fase em que a criança aprende a explorar o conhecimento sobre o próprio corpo, entender o que é puxar, entender o que é subir, entender o que é agarrar, entender o que é pular, entender o que é se equilibrar num pé só, o que é virar para um lado, virar para o outro. Isso daqui tem uma similaridade com o que a gente chama de iniciação esportiva. Quando falamos de iniciação esportiva, falamos de oferecer para a criança várias situações que estimule ela em vários sentidos. O que seria o contrário disso? Colocar a criança num único tipo de modalidade, já esperando que ela se desenvolva, que ela se torne, digamos, especialista naquilo desde cedo. O skate, ele, de certa forma, não diria que ele é completo, mas ele pode ser quase completo, porque ele envolve o aprendizado de muita coisa. O equilíbrio, lateralidade, abaixar e subir enquanto o skate anda, voltar de costas, que seria o fake, né? O skate oferece muita coisa. Mas até se formos olhar vídeos, fotos de aulas de skate, quando é um público bem pequenininho, há várias outras atividades além de andar de skate. Há várias outras atividades lúdicas que exploram as outras formas de se movimentar. Isso tudo é muito importante. Não sei quem já viu vídeos de adultos tentando fazer polichinelo, e o pessoal simplesmente não consegue fazer polichinelo. Por quê? Ali, na parte da infância e da juventude, não teve estimulação suficiente para a pessoa aprender todos os aspectos importantes do comportamento motor da vida do humano comum, digamos assim. Né? Então, falando de aproveitar o ambiente do skate
para um pouco além, falar dessa faixa etária, falar também da adaptação das aulas para apresentar outros tipos de vivências motoras para a criança, seja de um modo direto ou de um modo indireto. Nessa idade também as crianças percebem a afetividade e reconhecem sentimentos. Quantos de nós já não vimos crianças que, por mais que elas não falem nada, ou elas se aproximam de determinadas pessoas, ou elas simplesmente se afastam? Uh, Talvez ela não saiba dizer o que está acontecendo, mas ela está sentindo. Tenho medo dessa pessoa porque ela me traz algum tipo de sensação não tão bacana assim. Me aproximo dessa pessoa, talvez eu nem sei porquê, mas ela me traz uma sensação de afeto, uma sensação de conforto, uma sensação de acolhimento. Né? Além disso, é muito importante a utilização do lúdico e da imaginação nessa fase. Tem alguns professores que eu conheço, que dão aulas aqui em algumas escolas de São Paulo, que eu confesso que eu simplesmente fico encantado quando eu vejo a criatividade deles para lidar com as crianças. Tem o Ronald ele é sensacional. Ele tem um menino que o menino adora dinossauro. Ele e o Ronald também sabe um pouco disso. Ele começa a trazer uma temática lúdica de dinossauro para dentro da aula do skate, que aquilo fica uma aula sensacional. Sabe, uma coisa que você olha assim e fala: caramba, olha que legal isso. E não é só skate, entende? Então são as várias formas de estimular a criança a fazer com que aquilo seja algo significativo para ela. Então, essas são as características do desenvolvimento até os 6 anos. Quando falamos ali do infanto-juvenil, dos 8 aos 12 anos, só para deixar uma coisa clara, a literatura em psicologia do esporte, a literatura nas ciências do movimento, elas vão falar que as competições para crianças dos 8 aos 12 anos não são sadias, porque são situações que colocam essas crianças em contato com coisas que elas não conseguem lidar, pelo menos para aquela faixa etária, pelo menos para aquele momento de vida. Isso é de modo geral, porque nós estamos falando de modalidades tradicionais, digamos assim. No skate, fica difícil carimbar que a participação no skate não deve ter também uma finalidade competitiva, até porque é isso, o skate é muito dinâmico, o skate ele se apresenta muito diferente, um campeonato que acontece aqui hoje pode ser voltado para o público infantil, pode ser completamente diferente do campeonato para o mesmo público amanhã, entende? Então, claro que isso depende também de conseguir categorizar ou não se é vantajoso para a criança estar nesse ambiente, vai depender muito de estudos também. Então, só agora que o skate, de certa forma, ele está começando a ser mais olhado do ponto de vista dos estudos. Antigamente, o que tínhamos de estudos no skate? Era um estudo meio que exploratório, feito de fora por pessoas que não eram do skate. Então, os olhares eram somente: olha só aquela tribo radical, e ponto. Ou a questão do radical, pelo menos a impressão que eu tive quando comecei a fazer várias revisões bibliográficas tentando encontrar algo, é que quem via de fora acabava vendo o skate somente pela questão do risco, da adrenalina. E os estudos descreviam, ou pelo menos as matérias, as reportagens, descreviam o skatista ou a skatista como sendo uma pessoa viciada no risco, viciada na adrenalina. Pô, e não, tem muita coisa que acontece ali, além de fato de gostar de uma velocidade a mais, né? Mas é uma visão bem limitada. Depois, ao longo do tempo, quando os e as próprias skatistas começaram a se engajar em estudos sobre skate, nós começamos a ter estudos de mais qualidade, porque eles traziam um olhar mais sincero, digamos assim, sem tantos pré-julgamentos, né? Então, temos aí alguns estudos de qualidade, temos pessoas que são pesquisadoras do skate assim há bons anos,
Mas quando se trata do aspecto do desenvolvimento infantil, campeonato, psicologia do esporte, ainda é muita pouca coisa. Enfim, ainda nessa faixa etária infanto-juvenil, deve-se continuar apresentando essa variedade de estímulos. É nessa fase que a noção de responsabilidade começa a surgir. Então, dá para começar a conduzir a criança para receber algumas missões ou funções, mas as cobranças sobre o desempenho, elas ainda podem ser prejudiciais, porque é aquilo, se ela acerta, ela ganha a atenção de todo mundo, se ela não acerta, ela não ganha a atenção de ninguém. Então, fica bem claro que ela vai, digamos que, relacionar o afeto a ir bem no skate. Aí, se ela não vai bem no skate, e talvez ela recebe um não, uma negativa de alguém que ela não esperava, ela já vai achar que é porque não foi bem no campeonato, por exemplo. Né? Ou seja, além disso, é importante ter noção de que não é justo cobrar tanto as crianças desta faixa etária sobre questões de regras. E se tratando do skate, fica mais complicado ainda, porque, de novo, o skate acontece de várias formas diferentes. Quando começamos a colocar muitas regras, pode ficar chato, porque vira só mais uma coisa em que ela tem que seguir um monte de regra. Ela não vai poder só subir no skate e andar do jeito que ela quiser. Ah, tem que andar em pé. Ah, tem que saber o fake, tem que descer a rampa, tem que dar a batida. Ah, não pode remar bongo. Olha quanta barreira já está colocando no skate. São poucas as chances da criança, de fato, querer se engajar no skate com tanta regra. Né? Ou seja, tem que ser divertido, tem que ser espontâneo. O skate apresenta uma vantagem, porque após o aprendizado dos movimentos básicos, que seria movimentos relacionados a um certo nível de independência, o interesse dela pode aumentar porque ela começa a conseguir explorar a pista ou explorar a rua da casa dela de uma forma mais independente. E aqui acontece uma coisa importantíssima no skate, o ócio. O ócio dentro do skate é fundamental. Coisas que as crianças, ou pelo menos a grande parte das crianças que andam de skate hoje não tem. Vai para a pista, fica uma hora e meia para a pista, vai para casa. Vai para a aula, fica uma hora e meia na aula, vai para casa. Qual é o outro momento da vida dessa criança que ela entra em contato com skate? Que ela vai chegar ali na pista, vai ficar sentada, o que eu vou fazer? Ah, eu posso descer ali. Ah, eu posso fazer aquilo que eu vi na fita de skate. Ah, se eu colocar o teu ali e descer. Da mesma forma que o ócio criativo é bom, digamos que no skate o ócio criativo ele é muito importante, porque meio que desafia a criança a sair daquela passividade de uma forma mais autônoma, sem que tenha um adulto ali ou alguém ditando a todo momento o que ela deve fazer. Tem muita criança que, se você largar ela sozinha na pista e não falar o que ela tem que fazer, ela não vai saber o que fazer. E que skate é esse que depende de tanto direcionamento, de tanta regra? Já é um skate que, de certa forma, não é livre. Né? É bacana, ele é um esporte, ele tem ali o viés de um estilo de vida, mas talvez ele não seja tão livre assim. Né? Enfim, só para a gente ir finalizando, coloquei aqui também o juvenil, porque eu acho que é importante, embora a gente esteja falando da infância. Período do início da adolescência. É aqui que, de certa forma, o jovem ou a jovem começa a lidar melhor com as cobranças que se relacionam com regras, hora de ir treinar, digamos assim, reconhecer os seus momentos de evolução e se reconhecer no meio dos outros também. Aqui também é muito importante aprender a mostrar para a criança a questão da valorização da individualidade no skate, para que ela se entenda como skatista no meio de vários outros skatistas. E que essas diferenças de formas de viver o skate, elas não precisam ser conflitantes ou comparativas demais. Só coexistem. Aquela pessoa anda de skate, eu ando de skate também.
né? Aqui, a criança, né, pensando nos esportes, como eu posso dizer? Quando pensamos em esportes, seja de equipe ou seja ou de forma individual, é, devemos prestar atenção no nível de dedicação a isso. Será que essa criança não está deixando muita coisa de lado para andar de skate? Se ela estiver deixando, devemos olhar então qual é a qualidade disso tudo. Uma coisa é ela querer ir para a pista para encontrar a galera e andar de skate. Outra coisa é ela querer ir para a pista para ficar treinando, 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 treinando. Qual é o objetivo disso? Ah, é para o campeonato? Ah, é para gravar alguma coisa? Poxa, talvez essa dedicação excessiva não esteja sendo tão legal, né? Aqui também abrimos a porta para a adaptação do skate em forma de jogos cooperativos, isso já acontece bastante, algo bem legal, né? É aqui também que a criança começa a desenvolver, a criança e o jovem começa a desenvolver um senso de responsabilidade, ela pode começar a ter mais, ela pode ser começada a ser cobrada, digamos assim, em relação à autonomia dela, ela cuidar das coisas dela, ela cuidar da relação com os outros. Uma coisa muito importante que acaba fazendo com que nós adultos acabamos nos desconectando com a galerinha dessa faixa etária é que nessa faixa etária começa a acontecer a puberdade, né? Então, temos uma pessoinha que está tentando se virar no mundo social, ao mesmo tempo está tentando se entender e entender quem ela é naquele meio social, e o corpo dela está passando por diversas transformações físicas, digamos assim, e hormonais. Ela está ali lidando com um mundo todo em movimento e ela num movimento absurdo também. Como é que a gente vai ficar cobrando essa criança tanta coisa do mundo adulto, sendo que a vida dela está teoricamente um caos? Prestar atenção nisso tudo é importante para que nós não sejamos só mais uma pessoa na vida dessa pessoinha que está ali, de alguma forma, forçando, sendo aversivo, né? Fazendo com que a experiência de viver no mundo seja, digamos, não posso falar palavrão, seja ruim, tá? Enfim, depois disso é quando, a partir da adolescência, dos 16 anos, é quando de fato a literatura fala que o adolescente, já nessa fase, né, está apto psicologicamente para a competição, e aqui os desafios são outros: equilibrar estudos, aulas ou treinos e a vida social. Aqui ela já apresenta bastante independência, tá? Um ponto bem relevante em relação a isso é que quando falamos dessa competição, dessa literatura atual, nós estamos falando de competições que, por exemplo, seguem o calendário esportivo, são ligados a uma entidade, geralmente, atletas são federados, diferente do skate. O campeonato acontece no fim de semana aqui, outro lá. Então, embora as crianças no skate vão participando de pequenas competições ao longo do tempo, olha só a palavra que eu falei: pequenas competições, que são entendidas como parte da festa de se reunir em torno do skate, tá? Então, só para a gente finalizar, quais são os desafios do dia a dia de aula, do dia a dia de sessões ou treinos para um bom desenvolvimento psicológico? De modo geral, incentivar a criança a fazer o que ela sabe fazer de melhor, observar a qualidade da interação social e intervir caso seja necessário. Tornar o ambiente de skate seguro, inclusive protegendo as crianças de situações contrárias ao que é adequado, incentivar o autocuidado, incentivar o senso de responsabilidade e compromisso, como, por exemplo, pô, você quer andar de skate, mas não arrumou seu skate? Esses dias eu fiz uma atividade com as crianças da Cave Pool, que a atividade era todo mundo dar manutenção no seu skate. Tinha crianças que não faziam, mas porque não era porque elas não queriam ou porque elas não sabiam, porque na hora de fazer, o adulto tá lá, vai lá o que eu tenho que sair, deixa que eu faço por você, né? E nós, na nossa pressa, acabamos fazendo com que a criança não tenha o tempo
para entender o próprio processo dela, mas na hora de cobrar, nós acabamos cobrando atitudes assertivas demais, sendo que ela nem teve tempo de se desenvolver, né? E também o desafio disso tudo é ensinar a criança a lidar com algum tipo de rotina. Afinal, nós vivemos num mundo que é organizado de uma determinada forma e saber seguir uma rotina é o esperado para uma vida de um adulto funcional, digamos assim. Enfim, é isso. Esse é o último slide. E é isso, gente. Obrigado. Acabei me estendendo um pouco. Enfim. Eu quero agradecer ao Alberto e à Karina, né? E dizer que agora está aberta a fase de perguntas para quem está acompanhando a live, quem tiver suas dúvidas. A Patrícia, ela saiu, mas ela deixou uma pergunta aqui no chat para a Karina, e ela quer saber qual a opinião dela sobre competições entre as categorias infantis, tanto no masculino quanto no feminino, se é legal manter de forma demonstrativa ou estimular mesmo essa forma competitiva. Vamos tentar responder. Assim, tipo, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que a divisão também das categorias, elas sofreram, né, atualmente uma mudança. Antigamente não existia muito essa categoria infantil, só mirim, iniciante, amador e por aí vai. Agora a gente ouve, né, a implementação dessa categoria infantil, seja ela no masculino, e depois, né, dando alguns passos, a gente conseguiu colocar essas categorias no feminino. Essa questão, né, de demonstrativa ou competitiva, eu acredito que na hora a criança ela vai saber entender, né, como estar naquele momento, porque ela não, muitas vezes a criança ela não vai ver essa questão como algo competitiva. Só se isso for imposta para ela, você vai numa competição, você tem que dar o seu melhor, tem que dar isso, porque caso contrário, a criança vai estar ali e vai querer mostrar o que ela sabe fazer. O que ela sabe fazer, só ela vai saber fazer. Então, aí ela vai mesmo para um caráter mais lúdico. Então, essa competição acaba também sendo uma coisa saudável, porque aí ela aprende que não depende só dela ali um momento. Então, ela vai saber se comportar e vai saber agir na hora. Sim. A Lu botou, em época de tanta exposição em redes sociais, também torna a fase da adolescência mais delicada. E eu acho isso interessante, porque acaba sendo um gancho para o que eu queria falar. Qual a opinião de vocês sobre essa facilidade de acesso? Hoje em dia está tudo muito rápido, né? Você vai ali no seu feed, você consegue ter acesso a vários vídeos de skate, né? Qualquer pessoa com celular hoje filma uma manobra. Antes, a gente não tinha tanto acesso a isso, demorava muito para você conseguir ver um vídeo, né? Ter um vídeo de skate. E aí eu acho que, a minha opinião, né? Esse aumento da tecnologia, ele interfere diretamente nessa cobrança por nível técnico. Essa competitividade, às vezes, entre si, entre os próprios adolescentes ali, a sua turminha que sai para andar de skate. Tipo, fulano manda aqui que flip. Eu tenho que mandar também, eu fazer melhor, sabe? Qual a opinião de vocês sobre isso, sobre essa facilidade de acesso ao conteúdo do skate? Eu acho que segue um pouco a própria lógica geral de como a internet tem afetado todo mundo, né? Porque na rede social, dependendo do que a pessoa consome, o algoritmo vai mostrar para ela só acerto de manobra uma atrás da outra. Então ela vai começar a achar que todo mundo acerta. Mas a gente sabe o que tem por trás de uma videoparte, ou as 50 tentativas por trás do acerto de uma manobra, né? Então, eu creio que segue a mesma lógica, né? Claro que nessa fase, o jovem, a jovem vai buscando ali também a questão da identificação. E quando ela não consegue fazer aquilo, começa a rolar um certo receio por ela achar que não está fazendo parte de determinado grupo. Eu acho que talvez por isso essa busca. O que você acha, Karina? Sim, sim, é bem nesse sentido mesmo, que
é isso, né? A tecnologia, ela vem influenciando tanto de formas positivas quanto de formas negativas. E aí a gente vê, né? Pô, ele acerta porque eu não acerto, o que eu tô fazendo de errado. Então, ela vai, às vezes, puxando muito pelo lado negativo. E esquece que o skate, ele é mais, né? O que você sente praticando do que o que você espera que o outro acredite que você saiba fazer. Então, às vezes, foge muito do controle. E às vezes a gente precisa voltar um pouquinho para o real para entender o que cabe, o que não cabe de eu fazer, e aí por aí vai. Agora eu tenho mais outra questão, eu sou cheia das questões. É com relação ao perfil dos pais. Eu sou mãe, sou skatista. Maite, que é a minha filha, ela não anda de skate. Quando ela era pequena, ali 1 ano e meio, 2, ela até subia no skate e tal, segurando a mãozinha dela, mas conforme ela foi crescendo, ela optou por outras práticas. Ela ama patins, ela ama patinete e bicicleta também, mas patins, assim, é o top 1 dela. E eu tenho skate aqui, ela tem acesso ao skate, mas ela dela mesma não anda. Ela acha legal, acha bacana, mas não anda. E eu, particularmente, não vejo a necessidade de estimular. Tipo, vamos andar de skate, anda isso, vai. Eu quero que isso parta dela, né? Seja a escolha dela. Ela já escolheu os esportes dela, se futuramente ela quiser andar de skate, lógico que eu vou ser uma super incentivadora, né? Nessas novas crianças que estão iniciando a prática de skate, vocês percebem, assim, pais que não são skatistas, cobrando de uma certa forma por ter visto a Raíssa, esse boom das Olimpíadas, skate na mídia, e os pais que são skatistas se corre o risco deles projetarem as frustrações dele, o que ele queria ter sido. Tipo, um pai que queria ter sido um skatista profissional não conseguiu, eles tentar espelhar isso no filho, né? Eu queria saber se vocês conseguem, assim, o Alberto, a Karina, que estão aí com crianças, né? Participa de aulas, tá? Se vocês conseguem perceber esses perfis, né? As diferenças, se um pai que já é skatista, se ele compreende mais por já estar inserido ali, ou se por ele não ter conseguido, sei lá, um objetivo, ele espelha isso no filho, e a cobrança dos pais que não são skatistas, que não entendem do universo do skate, de inserir o filho mais de uma forma mais técnica, digamos assim, não o skate por diversão. Oi, gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Rafaela, mãe da Mel. Tem uma coisa, eu não sei se vocês não tenho filhos, né? Mas eu sei que o que eu percebo, algumas crianças, né? Que eu estou formada em pedagogia agora, algumas crianças também ficam com medo da chacota dos coleguinhas. Os coleguinhas começam a perceber que é aquela criança anda de skate e tal. Aí quando os coleguinhas vão falar, faz uma manobra, por exemplo, né? A criança vai lá e não sabe fazer a manobra, mas vai tentar. E aí a criança acaba caindo, tal, não faz. E aqueles coleguinhas acabam rindo da cara da criança. Eu acho que também tem uma pressão logo aí, né? Claro que isso tudo vem da educação dos pais, dessas crianças e tal. Mas, infelizmente, isso também acontece nas escolas, porque o skate está se sobressaindo tanto para meninos quanto para meninas, né? Então, hoje as meninos querem levar até para a escola como forma de brinquedo e tal. Aí os coleguinhas riem da cara porque nossa, não tá fazendo lá, não. Tipo assim, nossa, que skatista é você. Infelizmente, isso existe nas escolas também. Não sei se deu para ouvir aí. Eu não sei vocês, mas a impressão talvez é que deu sim, que talvez a mídia entrega tudo muito pronto, né? E aí os pais vêm e falam assim, nossa, mas foi tão fácil a Raíssa ser profissional, né, filho? Vamos lá também, vamos. Aí é isso, aí a criança chega na pista, o pai chega na pista e fala para a criança, vai, faz igual a Raíssa. Com base em quê? Se a criança, ela, às vezes, nem teve esse primeiro contato. E aí os pais trazem imaginam todo um futuro, né? Idealiza todo um futuro da criança no skate, e a criança nem gosta de skate, quer, sei lá, sair escorregando na pista, quer fazer, sei lá, qualquer outra coisa dentro da pista, conversar com os caras, pessoas que nunca viram na frente, e aí acaba frustrando os pais, assim, a criança tá lá só para se divertir.
pegando no outro exemplo, né, de pais que já praticam esportes, que já teve, aqui na minha cidade, eu tenho algumas influências, umas até bem maiores, assim, que tá agora, tá bombando, assim, o skate para as crianças, mas eu vi que o começo foi muito difícil, assim, porque não era, às vezes, o pai, assim, não deixava a criança de forma livre. O pai treinava a criança para descer rampa com 2 anos de idade, entendeu? Para aprender o olho com 2 anos de idade. A criança às vezes estava ali e queria só brincar, jogar o skate para outro lado, fazer isso. E talvez isso tenha influenciado de forma positiva a criança, mas também de forma negativa. Eu acho que a gente tem que equilibrar, né? O que é nosso, que a gente quer colocar na criança, e o que é da criança que ela quer buscar. E às vezes a gente fica um pouco perdido nessa questão. Acho que é bem por aí que a Karina falou. Ah, e assim, pelo menos dentro do que eu consegui entrar em contato, tem essa situação, né, do que acabam se tornando ali os pais, treinadores. O caminho pode ser um bom desenvolvimento, no sentido de a criança vivenciar todos os aspectos do skate, ou pode ir para um lado de hipervalorização técnica, que depois de algum tempo, porque assim, em algum momento, em algum nível, a criança até pode começar a fazer, mas depois vão surgindo aqueles sinais de que talvez ela não esteja curtindo muito aquilo. Alguém vai se frustrar neste caminho, né? E ou eventualmente os pais, ou o pai ou a mãe treinadora, talvez tire um pouco o pé do acelerador e deixe a criança se desenvolver, e a criança volta, digamos assim, que para um caminho mais natural do skate, ou pode até continuar forçando a barra ali, mas depois de um tempo pode haver o abandono. Mas o engraçado é que, de certa forma, há famílias de skatistas por vezes podem não ter um comportamento tão adequado, enquanto famílias que não conhecem o skate podem só dar o skate e falar, se vira aí, se diverte do jeito que você quiser, né? Tenho ambas, já consegui entrar em contato com as duas situações. Enfim, é muito skate acontecendo a todo momento, é muita coisa da mídia, como a Karina falou, mas por isso que o alinhamento das expectativas é importante, né? Entender o que eu quero enquanto adulto e o que eu espero. O que eu espero passar para a criança? Eu espero passar o skate ou o esporte enquanto uma filosofia de vida ou só o sentido técnico da coisa, a parte maravilhosa do desce o corrimão, pega a escada e seja radical? É isso. E em relação à fala da, da Mel sobre a criança lá com o skate na escola, ahn, uma coisa que eu fiquei pensando aqui é o quanto a situação de não acertar e de não conseguir, enfim, não conseguir acertar alguma coisa ou de cair na frente dos outros, em alguns pontos ela é até o gargalo da pessoa skatista, digamos assim, né? A resiliência de aprender a cair e aprender a errar na frente dos outros. Porque se a gente for andar na rua, eventualmente vamos cair. Na pista também, né? Então, acho que esse é o primeiro teste, digamos assim. Tem essa questão da chacota das outras crianças. É, Se essa criança skatista conseguir desenvolver resiliência, depois de um tempo a chacota vai passar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, se os aspectos, o motivo do skate for outro diferente, além da vontade de estar ali andando de skate de fato, eventualmente ela vai abandonar porque ela não conseguiu alcançar aquilo que ela esperava, talvez. Não sei se faz sentido. Entendi. Ó, tem uma pergunta da Thaís Oliveira, e na sequência a Luciana Toso levantou a mãozinha.
A Thaís escreveu: gostaria de uma dica de como estimular os adolescentes, no caso meninas, que nessa nova fase começam a vir os medos e inseguranças, a continuarem na prática esportiva. Tenho percebido em minha filha uma grande insegurança. Eu acho que talvez a gente tem que ver, né, da onde que vem esses medos, da onde que vem essas inseguranças, e trabalhar a partir disso, porque conseguindo, né, enxergar, às vezes, sei lá, esse medo vem, um medo, às vezes nem é da pessoa, é o medo que trazem para ela e ela fica com isso na cabeça e não consegue andar. Começa de forma gradativa, sei lá, treinar primeiro rimada, fazer essa aprendizagem, né? Se deixar tudo mais solto, tudo mais livre. E aí o resto vem com o tempo, com o desenvolvimento da pessoa no skate. É bem isso. Não dá para ter uma clareza assim de resposta, porque vai depender muito, né, das coisas que estão fazendo essa skatista começar a desenvolver todos esses sinais. Tem alguma coisa atrapalhando? Tem. O quê? E aí só uma investigação, digamos assim, mais profunda mesmo, para conseguir dar uma resposta assertiva em relação a isso, né? Porque pode ser o social, pode ser a insegurança ali, o nível de autonomia e independência no skate mesmo. Caso seja autonomia e independência, como a Karina falou, voltar para o básico, para ter mais segurança, remada, estabilidade, saber voltar de fake, por aí vai, para depois retomar aquele caminho que estava sendo percorrido, digamos assim. Luciana, pode Tudo abrir esse bem, sim. microfone. Boa noite. Bom, primeiro, assim, queria falar um pouco sobre quando a gente entrou no assunto dos pais, que talvez espelhem um pouco suas frustrações, né? Os pais skatistas, que eu vejo muito em campeonato, participo muito de campeonato infantil, e é bem evidente que os pais que foram skatistas espelham, sim, em vários momentos, as suas frustrações e criam expectativas demasiadas até em cima das crianças. É muito triste, né? Mas, assim, de certa forma, a minha opinião também é que esses pais precisam realmente de ajuda, entendeu? É muito fácil a gente julgar, assim, falar, pô, o cara tá agindo errado. Sim, tá errado, mas e aí, como é que é o certo, né? Quem mostra para esse pai como agir certo? Você vê que os caras estão, às vezes, mais perdidos do que as crianças. E cria, assim, um clima de competição entre as crianças que, às vezes, é desnecessário, sabe? Que acaba perdendo um pouco do lifestyle, do lazer, da diversão, e elas ficam, eu acompanho os campeonatos femininos, infantis, e as meninas acabam não entendendo muito por que os pais brigam, né? Eu me lembro de uma menina, uma situação, ficou em segundo lugar, e o pai não aceitou o resultado, ficou bravo, e eu perguntei para ela, você tá feliz? Ela, eu tô, tia, mas meu pai não tá. Então ela não sabia nem se comemorava esse segundo lugar ou não, né? Se ela acalmava o pai, se ela queria sair dali. Enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ali, como a Rafa falou, sobre essa questão do cair e levantar, né? Eu vejo muito isso nas mulheres, entre as mulheres. Essa vergonha, assim, de cair e levantar, e a gente faz isso no skate toda hora, que a gente cai na frente dos outros, né? Então, assim, é realmente um dos grandes aprendizados do skate, na minha opinião, porque tanto para as mulheres quanto para as crianças, perder essa vergonha, e ver que isso é normal, né, que tudo bem, a gente chacoalha, limpa ali o popô, né, a poeira da calça, e vamos tentar de novo, e o outro também vai cair, e acho que por isso também é tão importante, assim, os projetos sociais, tanto para as mulheres terem essa privacidade, né, nesse momento inicial de entender que cair é normal, quanto para as crianças também, né, lembrando, claro, que com tutores conscientes, né, que transmitam aí bons valores, enfim, é a minha opinião, essa. Obrigada, Lu. Thaís foi a próxima, né, que levantou a mãozinha, seu microfone, pode abrir e fazer sua pergunta ou expressar sua opinião com relação aos temas que foram abordados aqui. Oi, Thaís. Acho que a Thaís não está ouvindo. Vou passar a vez para a Gabriela.
Ela saiu. Passar a vez para a Gabriela, e aí, se ela retornar, a gente faz a pergunta dela. Boa noite. Ela voltou, será? Não. Ah, então tá bom. Na realidade, eu sou professora de história, não tem nada a ver com skate, mas eu comecei a andar de skate recentemente também, agora com 23 anos, e tive acesso a essa filosofia que eu gostei muito, inclusive foi muito importante para a minha vida. E além de história, eu dou aula de iniciação a projetos, na qual eu ensino as crianças a pesquisarem, confirmar a fonte, informação e fazer trabalho de pesquisa, né? E um dos temas que eu sugeri para a diretora, e ela acabou acatando, é para a sala do 4º ano sobre o skate, né? E eu queria saber, né, isso que vocês estão falando dos pais, né, eu vejo que não é só no skate, nas disciplinas comuns acontecem, em outros esportes acontecem, é muito mais fácil lidar com a criança do que propriamente com o pai, né? Mas eu sei que o webinário de hoje é mais sobre práticas, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica de material para levar essa filosofia do skate para as crianças, exatamente talvez para elas poderem aplicar na vida delas, não só se elas quiserem ou não andar de skate, mas para o resto também. E nem que não seja propriamente para criança, mas um material que eu possa ler, me informar mais e levar para elas essa informação. Acho que talvez um bom princípio ou parte do caminho, documentários de skate, feito por skatistas. Acho que é uma boa. Porque, assim, de material escrito que consiga meio que traduzir isso tudo, assim, de bate-pronto, algo claro, não lembro. E eu falo da questão do documentário porque entender como as várias pessoas falam do todo é o que pode te dar uma boa base de como é, né? Porque cada pessoa vai trazer um aspecto relevante para ela no skate. E aí, quando juntamos tudo, ou parte do que as pessoas sentem, é que fica mais claro o que está, digamos assim, na cultura do skate. Eu acredito que tem que pegar mais pela questão do documentário. Eu acho que vai ter muita coisa, né, em relação à cultura, em relação a como surgiu, e por aí vai, as transformações, as modalidades. E aí vai dar para ter uma boa noção de como trabalhar com esse público. Vamos aqui, a gente tem perguntas do formulário. Qual seria a recomendação para ensinar crianças hiperativas ou até mesmo com dislexia? Tá, qual seria a recomendação para ensinar crianças hiperativas ou até mesmo com dislexia? Aí, nesse caso, eu acho que é importante pensar se quem pede essa recomendação é um pai ou um professor, um pai, uma Sim. mãe, um professor, porque digamos que o método de ensino, o caminho de ensino, é o que vai ajudar a lidar com essas dificuldades. Por exemplo, há táticas, técnicas, digamos assim, que dá para colocar no meio da aula para fazer com que a criança hiperativa gaste um pouco de energia e consiga escutar com mais clareza as orientações, consiga seguir melhor aquilo que está tentando ser ensinado. Já quando falamos da dislexia, por exemplo, quais são as formas que eu consigo, eu diria, como é que é? Usar ali os sentidos daquela criança para potencializar esse aprendizado. Outras formas de fazer a criança entender aquilo que está sendo ensinado, né? Então, essa é uma pergunta bem complexa, porque ela envolve habilidades, digamos, pedagógicas de quem está ensinando, e as ferramentas que essa pessoa tem, tanto para conseguir lidar com a hiperatividade, quanto a dislexia. Ó, tem mais um aqui.
como desenvolver resistência. Eu vou ler aqui duas que, no geral, vai chegar no mesmo ponto, que é assim, ó. Minha filha é muito competitiva e gostaria de saber se um esporte como o skate, que inspira empatia e parceria, ajudaria a equilibrar esse sentimento nela e como fazer isso. Aí, na sequência, outro pai ou mãe, enfim, o responsável mandou. Como desenvolver resistência à frustração e competitividade saudável. E, na sequência, ainda vinha o que acham que é mais agravante para isso acontecer. Um boom olímpico e competições ou uma sociedade estruturalmente competitiva. Então, são questões aí acerca da competitividade, né, nas crianças e muitos pais que não estão sabendo como lidar com essa questão. Assim, o que me vem, né, nessa questão de quando se fala, né, de frustração, me vem a questão da resiliência. Talvez fortalecer essa resiliência na criança seja um fator, né, que pode estar preparando essa criança, né, ou seja, esse praticante, que nem sempre as coisas não vão dar certo, mas está tudo bem. E aí, numa próxima, você vai saber onde errou, o que você pode melhorar no outro e mete marcha, vai testando seus limites, vai observando, né, onde que você erra mais, ou questão disso. Calma aí que eu já me perdi nas perguntas. Pegando, né, minha filha é muito competitiva, eu acho que seria uma boa, né, em mostrar para ela essa questão da competição como um fator de crescimento, mas também tentar equilibrar isso nela, né? Não deixar assim, ó, não só competição, o skate não é só isso, tem outras coisas ainda que pode estar auxiliando. E aí eu já. Qual que era a outra? Pera. A outra era com relação ao boom das Olimpíadas, né? Aqui se atribui essa competitividade, se seria o boom olímpico e competições, né? Que estão surgindo várias, ou se uma sociedade estruturalmente competitiva, porque eu acho que é uma questão que não vem só dentro do skate, né? É uma questão geral, assim. Eu acho que conforme o desenvolvimento da sociedade, a gente está, sim, sendo uma sociedade muito competitiva em vários âmbitos da vida. E, assim, o que eu vejo é tentar equilibrar. Vai dar para fazer isso sempre? Não vai dar para fazer isso sempre, né? Porque, ou seja, um dia a gente ganha, um dia a gente perde. E aí, a partir disso, e trabalhando nessas questões de que nem sempre vai dar certo. Só complementando as respostas da Karina, na primeira pergunta ali, como desenvolver resistência à frustração e competitividade saudável? Acho que, além da resiliência, né, mostrar ali a lidar com a frustração, entender também que a frustração ela vem de uma quebra de expectativa. Que expectativa é essa que está sendo criada em cima dessa competição, né? Quando falamos de uma competitividade saudável, é aquela competitividade que, sim, a pessoa vai se frustrar por perder, normal, todo mundo passa por isso, todo mundo fica frustrado de alguma forma, mas tem que observar também como isso afeta a qualidade de vida, o emocional, né? Eu acho que a partir disso dá para pensar que tipo de expectativa é essa, ou como perder uma competição impacta e reverbera na vida daquela pessoa ao longo da semana, por exemplo. E aí, quando vai lá para outra pergunta, da questão da filha competitiva, ser competitivo ou competitiva não é algo ruim. O ruim é quando o excesso de competitividade acaba atrapalhando as outras variáveis, digamos assim, da vida da pessoa. Se a pessoa
tem aquela competição, o ganhar, o se provar, o se mostrar como algo essencial, talvez o problema não seja nem a competitividade, talvez seja outras coisas que estejam fazendo essa pessoa tentar provar ali o valor dela a todo momento. Mas claro que é uma pergunta de uma pessoa que, assim como todos nós, que somos complexos, né? Então, tomar essas respostas como caminho para essa pergunta talvez não seja o mais adequado, né? Mas é fácil investigar. Por que tanta competitividade? Que tentativa de mostrar o quê? E aí, outra pergunta, a última, o que acham que é mais agravante? Bom olímpico, competições? Olha, eu acho que é difícil tentar separar uma coisa só, porque tudo está ali se relacionando a todo momento, né? Um boom olímpico e o skate nos canais de mídia leva uma sensação, uma imagem do skate de sucesso. No mundo que já é competitivo, qualquer perspectiva futura, a longo prazo, de uma certa segurança na vida, já é o suficiente para causar desentendimentos nisso tudo, né? Então, eu acho que é o todo que acontece, as pequenas coisas que acontecem no skate ou por conta os reflexos do boom olímpico acabam refletindo o que acontece na nossa sociedade como um marco. Faz sentido? E é isso. Ó, chegamos ao nosso final, né? Já bateu aí, já passou um pouquinho de 1h30. Algumas perguntas não foram respondidas, mas ao longo da semana a gente vai responder ou por WhatsApp ou no nosso Instagram, né? Ver como que a gente vai conseguir formular melhor. Quem ainda tiver pergunta, tiver dúvida, sintam-se abertos, né, para falar com a gente, ou no nosso perfil, ou no perfil do Alberto, no perfil da Karina, né? Fiquem à vontade, certo? Queria agradecer a Karina e ao Alberto, mais uma vez, por ter ficado com a gente todo esse tempo e ter dado essa oportunidade, né, de a gente ter acesso a esse assunto, a essa discussão, a esse conteúdo, né, que não é tão falado. Eu acho que deveria ter uma atenção maior, né, com relação a isso, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, né? Então, é muito importante você trabalhar essa base, né? E a live está gravada, em breve vamos divulgar, né, deixar disponível para quem não pôde assistir, quem não pôde ficar até o final, ou quem não pôde estar aqui hoje, em breve estará aí nas nossas redes, para que todos tenham acesso a esse conteúdo. Quem quiser falar alguma coisa, né, pode abrir o microfone, dar aquela despedida rápida. E é isso, obrigada mais uma vez a todos. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Acho que é bem importante, bem bacana, né? E só complementando uma última coisinha que a Lu trouxe. Lu, obrigado por estar aí. De vez em quando sempre encontro a Lu em algum lugar, seja aqui em São Paulo, lá em Guaratinguetá. Mas o que ela falou assim é bem importante, do fato de tem que tomar um cuidado muito grande para não colocar ali toda a carga, toda a culpa em pai e mãe, né? Eu lembro que um tempo atrás, ou sempre quando trago ali algum conteúdo relacionado a skate infanto-juvenil lá no Instagram, surge um comentário, uma fala ou outra, seja no próprio corpo do texto ou no inbox, falando sobre os pais. Fala, poxa, ali apontar o dedo e culpar é fácil, mas tem que dar caminho também, né? Enfim, então acho que tudo isso é bem relevante. Eu acho que tudo é ponto de partida, porque no skate ainda é tudo muito novo no sentido de como estruturamos aquilo que conhecemos, como estruturamos o conhecimento em torno disso tudo. E, enfim, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e a parceria de sempre. Valeu, Karina, Renatinha, Fânia. É isso, tamo junto. Eu também gostaria de agradecer a vocês.
pela oportunidade. Assim, eu sou do interior de São Paulo, então é muito difícil a gente, né, do interior estar presente, eu foco no central, né, de São Paulo, e agradeço pela oportunidade, espero que venha outras, né, então é isso, meninas e meninos, muito obrigada. Boa noite, gente. Muito legal falar com vocês. Foi muito massa esse conteúdo, viu? E é isso, né? Vamos aí, das crianças. Educação das crianças de hoje é responsabilidade de todos nós, né? De todo mundo. Então, vamos junto nessa luta aí pelo skate, pelas crianças. Beijão, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite aí para todos. O conteúdo foi muito top. Um pouquinho depois, mas eu pretendo estar em mais outras reuniões dessas aí que engrandece bastante para ajudar a gente a lidar com essas questões com as nossas crianças. Valeu mesmo, obrigado. Valeu. Celdo. Até mais. Valeu, Stefania. Tamo junto.